Olá pessoal, tô chegando hoje com mais um vídeo para vocês e com a aula passo a passo e molde gratuito, ok? Quem estiver chegando agora e ainda não conhece aqui o nosso canal, eu sou a Eliane e eu faço parte aqui da equipe da Florbela. E como eu falei, hoje vocês têm molde gratuito e aula passo a passo e vai ser dessa cueca samba canção, certo? Então o molde já tá lá no nosso grupo de moldes gratuitos. Quem não tiver ainda, aqui na descrição do vídeo tem o link para entrar no nosso grupo de moldes, ok? Daí você escolhe qualquer um deles lá, todos têm as aulas aqui no canal. Então, vai lá, escolhe o que você quer e começa a fabricar, certo? Vou falar um pouquinho sobre a peça de hoje. Vocês vão ver como ela foi rápida de fazer, simples de fazer. Quem gravou para vocês foi a minha mãe. Na aula de hoje eu fiz ela na malha PV, uma malha PV mais firme, mas você pode fazer também em outros tecidos, tá? Se você for escolher, por exemplo, uma malha de algodão, escolha a malha 100% algodão, fio 30 penteado. Mas pode ser de outros tecidos também, tá? Você escolhe aí uma estampa, seja assim uma estampa mais masculina. Aqui eu peguei uma listrada, mas tem várias estampas diferentes que você pode escolher. Pode ser feito também em tecidos como seda, daí você tem que ter um cuidado especial para fazer, mas na aula você vai poder ver que foram feitos vários reforços na costura para deixar assim uma peça de qualidade mesmo para você fabricar aí, ok? Então você pode escolher tecidos diferentes para fazer ela. E essa peça aqui não tem muito o que explicar para vocês, vai ser mais ali na aula mesmo. Mas antes da gente ir para a aula, eu vou pedir, como sempre, para quem já gosta aqui do nosso canal, curte esse vídeo aqui. E se você estiver chegando agora, se inscreve no canal, olha todos os vídeos que a gente tem, ativa as notificações para saber de tudo que a gente traz aqui para vocês, tá? A gente já tem muito molde diferente para você escolher. E agora sim, a gente já vai direto pro passo a passo de como fazer uma cueca samba canção. Vamos lá, pessoal? Vamos agora para a prática e a primeira coisa é o molde. Vocês vão imprimir essa folha aqui, só essa primeira folha, ok? E vão cuidar esse quadrado. Ele tem que ter 10 centímetros por 10 centímetros, tanto na horizontal quanto na vertical. Eu vou medir aqui para vocês olharem. Olha só, exatamente 10 centímetros. Não pode ser 9,8, 9,7, porque senão o molde sai todo errado. Então, a gente tem que imprimir ele em tamanho real. E tanto como vocês viram na horizontal quanto vertical, deu 10 centímetros. Aí sim que eu vou imprimir o restante do molde. Estão aqui todas as folhas. E agora eu vou procurar as letras para montagem em ordem alfabética. Letra A aqui. Na outra página também tem a letra A. Então eu vou começar a unir dessa forma. Como todos os nossos moldes. Você que já segue a gente, já tem vários moldes nossos, sabe que é assim. Todos eles, nós seguimos a ordem alfabética para ficar mais fácil para você aprender a montar o molde. Então, aqui, ó, já deixei um pedacinho fora da linha. A gente corta sempre o molde bem certinho nessa linha preta. Só que, do outro lado, eu vou colocar cola. Então, eu deixei um pouquinho a mais da linha para aquele espaço ali eu pôr a cola e unir os moldes. Olha só, letra A com a letra A. Montei aqui o início do molde. Agora, eu vou encontrar a letra B. E assim eu vou. B, depois o C, depois o D. Então, eu vou unir tudo isso daí para montar o meu molde. Eu vou deixar vocês só assistindo como é que eu faço, tá bom? Nessa folha aqui, vocês podem ver que de um lado tem a letra C e o outro lado não tem nada. Por isso, eu cortei bem em cima da linha. Aqui também, no lado do C, eu também tô cortando para poder colocar a cola do outro lado.
E assim a gente já vai conseguir terminar uma parte do molde, tá? Então, até ali a letra C, né? Então, terminei aqui essa parte. Aqui eu vou deixar, são outras letras da ordem alfabética, né? Então, como eu parei no C, agora eu tenho que encontrar a letra D. E olha aqui, letra D e letra D. Eu vou dar continuidade na montagem do molde e vocês vão assistindo aí e vendo como é simples montar mais uma parte dele. Dando continuidade, vocês podem ver que eu já cheguei ali na letra F. Vou unir, então, a última parte aqui de baixo, vamos dizer assim. Vocês já vão entender por que eu tô falando assim. Então, vocês podem olhar aqui, ó, que dá tudo bem certinho a montagem. Olha ali, a flecha ficou completa. É só você seguir as letras mesmo. Agora, na sequência, eu vou juntar as outras letras. Ali a gente parou no F, vocês perceberam, né? Então, aqui eu vou colocar cola e aqui vai estar o restante das letras. O G, o H, vocês vão reparar, quando eu unir isso daqui, várias letras vão se juntar ali, ó. G, H, I, J. Então, todas elas juntas vão formar o molde. E agora, com o molde pronto, a gente vai cortar o tecido. Nessa daqui eu vou usar uma malha PV, é uma malha PV bem firme. Eu usei dessa vez uma estampa listrada. O listrado, ele é um pouco mais difícil de fazer, vamos dizer assim, do que as outras estampas. Porque a gente tem que tentar deixar o máximo dela igualzinha, uma cor bater com a outra nas listras. Então, eu usei essa, mas eu sugiro a vocês que usem talvez uma estampa diferente para ficar mais fácil para quem está começando. Então, aqui, olha, vocês viram que eu já tô com o meu tecido e o molde em cima. Se vocês olharem o que tá escrito no molde, aqui no caso ficou para baixo. Então, não importa se eu estou lendo o que tá escrito ou não, mas ele pede para mim cortar 2 vezes de tecido. Pode ser, como dessa vez, a malha PV, pode ser também uma malha de algodão, mas tem que ser uma bem boa, uma fio 30 penteada, para você não ter reclamação depois com os clientes. Dependendo da estampa, você pode até fazer uma liganete. Tem os de seda também, só que é um pouco mais caro daí para você fazer, mas seria uma outra opção. Eu peguei aqui um que tem várias estampas e é fácil de você encontrar, que é a malha PV. Eu coloquei ali o celular para vocês entenderem o seguinte: às vezes você está começando agora e você ir segurando o molde como eu estava segurando e cortando é um pouco difícil. É um pouquinho de prática que vai fazer você conseguir fazer direito.
Então, se você tiver alguma dificuldade, você pode fazer como eu fiz. Coloque um peso em cima do papel para que ele não fique escorregando. Então, você vai ter as duas mãos livres para trabalhar só no corte. E aqui, então, eu finalizei a parte do corte. É bem simples mesmo, porque é um molde só. E olha só, eu tô com as duas peças que eu vou precisar para fazer os dois lados da cueca. Lembra um shorts, né? A cueca samba canção lembra um shorts. Aqui nessa parte da costura, minha mãe vai gravar para vocês. E vocês podem ver o seguinte, ela tá colocando o lado direito contra o lado direito, ou seja, a estampa contra a estampa. E assim, no caso, o avesso tá ficando para fora. Então, ela vai overlocar aqui, primeiro a parte de trás da cueca. Pode ver que ela cuida para deixar o tecido bem junto. É importante. Nesse caso nosso aqui, como é listra, e eu já falei, às vezes não bate bem as cores da listra, então ele é um pouquinho mais difícil de fazer. Sugiro, como já falei antes, que vocês peguem uma malha diferente, que você não tenha que tentar fazer o máximo que os desenhos se encontrem, como aqui no caso do listrado. Mas então, olha só, ela tá overlockando a parte de trás da cueca. Para vocês colocarem etiqueta de tamanho, é aqui que vocês vão costurar, ok? Nessa parte. Então, feito atrás. Agora, ela vai montar a parte da frente. Bom, pessoal, é mais uma peça bem simples para você fazer, mesmo que você esteja começando. E se você estiver começando e até essa peça for difícil, não tem problema, é assim mesmo. Quando a gente começa a costurar, tudo fica assim mais difícil, mas depois você vai pegando o jeito. Então, aqui a gente adiantou um pouquinho o vídeo, ela overlockou ali a parte da frente. E olha só como que ficou, como se fosse uma curva. Vocês já vão entender o que é essa parte ali. Agora, a gente vai ir em outra máquina. A gente vai lá na máquina doméstica, porque tem que ser passada a costura toda por dentro dessa overlock. Ainda mais dependendo do tecido que você faz, tá? Se você faz de uma seda, por exemplo, tem que ainda mais fazer esse reforço. Mas eu sugiro que faça em toda ela, para que fique uma peça bem bonita e também com qualidade. Então, aqui ela vai passar a costura reta por tudo e ela vai mostrar para vocês a que distância ela tá passando da overlock, porque não é bem juntinho, tem que dar uma distância, ok? Então, a gente vai deixar o vídeo um pouquinho mais rápido enquanto ela passa toda essa costura reta. Pronto, então ela passou toda a costura reta. Agora ela vai trazer daqui um pouquinho perto da câmera para você conseguir entender qual é essa distância que a gente costura da overlock. Olha ali, isso aí que vai dar resistência para a cueca não abrir e não descosturar. Na continuação aqui, ela vai, olha, abrir, né? Já deu para entender mais ou menos como que funciona aqui. Agora, na sequência, ela vai passar uma costura para montar essa parte da frente, tá? Reparem então que tá no avesso. Cuidem também para que lado ela virou aquela parte da frente. Repara que tá ali, aquela que formava uma curva praticamente lá na frente da cueca. Ela vai fazer aqui só uma marcaçãozinha para ver certinho da onde vai costurar. E olha aqui então. Se você quiser, não precisa colocar o alfinete, tá? Ela só marcou ali mais ou menos. E aqui ela tá marcando mais ou menos a distância que ela vai costurar. É como se a gente tirasse toda essa curva que tem, certo? Você começa lá na parte mais pequenininha e vai costurando reto e deixando toda essa curva como se fosse para fora. Você já vai entender o que vai ser feito. Então, aqui é só uma costura reta, simples, ok? É como se ela estivesse montando aqui, né? Ou ela está montando a braguilha de uma calça, de um shorts, tá? Aquele detalhe da frente. Aí, ela terminou a costura reta. Olha só, presta atenção onde ela passou. Fazendo uma costura, como eu disse, reta e tirando toda aquela curva que tinha.
Vocês podem ver que agora ela já passou pro lado direito, né? Aqui vocês estão vendo o lado direito. E aqui, o avesso, ela vai fazer a costura por aqui para ela ver bem certinho onde tá passando, tá? Se você já tem prática, consegue fazer do outro lado, também pode fazer. Mas aqui, olha, você vai conseguir ter o controle de onde você tá passando a costura. Agora, você tem que cuidar muito o seguinte: qual é a costura que vai aparecer lá pra fora? É a linha que tá na bobina da máquina. Então, sua máquina tem que estar com um ponto bonito para que fique essa costura como se fosse a costura da parte de cima mesmo. Ou, como eu falei, se você conseguir fazer pela parte de fora, pode ser também. Aí você fica a sua escolha mesmo, dependendo aí da sua prática na costura. Então, ela terminou todo aquele lugar ali, olha. Eu tentei um tecido claro de novo, para ser mais fácil de vocês enxergarem o que está sendo feito. Mas pode ser que vocês tenham um pouquinho de dificuldade, né? Porque o branco é o branco. Mas olha ali aonde ela passou toda a costura. E aqui, então, tá feito. Mais uma etapa. Parte de dentro. Agora, aqui embaixo, ela vai fechar também, só que depois na overlock. E, na sequência, passa aquela costura de reforço. Então, por enquanto, tá pronto aqui. Ela tá mostrando para vocês bem o lado do avesso, olha só, para não ter erro, certo? Agora, vamos ver também como que ficou o lado direito, né? O lado de fora. Olha aí. Mas vocês podem perceber que por ser retas, né? Essas listras, às vezes não bate bem a costura. Dando continuidade, ela vai passar aqui uma costura reta no elástico que vai ser usado. É um elástico daquele bem simples. Eu usei aqui o de 3,5 cm. Eu acho que fica mais proporcional, porque a cueca samba canção é maior do que as demais. Inclusive, preste atenção no seguinte, tá? Como que eu posso dizer? Como ela vai ser feita provavelmente por vocês de um tecido que não estique, ela fica larguinha mesmo, ela é grande. Se fosse um tecido que estivesse elastando, daí a gente poderia fazer até mais apertado. Mas, como vai ser um tecido que não estica, aí a gente faz ela bem mais larguinha mesmo. Olha aqui, ela tá passando, tá voltando a costura, né? Uma costura reta com retrocesso para poder fechar esse elástico. Isso aqui vai garantir melhor pra gente lá na parte de pôr o elástico. É ali que vai ajudar. Olha só, uma costura reta simples. Feito mais uma parte, a gente vai vir aqui para overlock novamente. Ela vai fechar agora a parte de baixo dos shorts. Vocês viram que antes estava aberto, né? Então, é só juntar agora aqui, bem na parte de baixo mesmo, que vai dar tudo certo. A gente vai passar uma costura de overlock e depois a gente vai fazer o reforço com a costura reta também. Mas isso vai ser bem depois. Primeiro, vocês vão fazer mais algumas coisas aqui na máquina overlock. Vocês podem reparar os cuidados. Ali no início, começar junto. O fundo da cueca, onde já tinha overlockado antes, tem que bater certo as costuras também. Então, parece coisa simples, mas você tem que ter esse cuidado para fazer uma peça bem bonita. E olha ali, é bem simples. Depois, a gente vai passar uma outra costura reta aqui, como a gente fez na restante da peça, tá bom? Dando sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr elástico na cintura da cueca. Os tamanhos dos elásticos estão na descrição do vídeo, ok? Vamos lá. Então, eu já tô com a peça aqui montada. Tenho também o meu elástico já cortado aqui do lado e fechado, que vocês viram antes. Eu vou deixar a emenda do meu elástico bem na parte de trás da cueca, bem próximo à costura do overlock. Ela tá colocando ali o elástico junto. Cada detalhe que você puder fazer vai ajudar bastante numa peça de qualidade, tá? Aqui, por exemplo, ela tá dividindo o elástico com a cueca, né? Na cueca. Metade vai ficar para um lado e metade vai ficar para o outro.
Isso vai facilitar você controlar a puxada do elástico. Ela tá fixando aqui. Poderia ser um alfinete, mas ela tem esses grampinhos aqui. Então, olha só, ela dividiu bem certinho. Agora, é só ir passar o elástico na cintura. Ela já tá tirando ali o alfinete, para não correr o risco, né, de acabar passando na máquina. E você vai colocar assim, ó, da mesma forma que você põe aqueles outros elásticos de cueca tradicional. Ou se você já fez algum dos nossos pijamas aqui, os shorts ou as calças. É assim, ó, vai puxando e vai costurando. Aqui a gente faz um pouquinho mais rápido, tá? A gente acelera um pouquinho ali o vídeo. Pra você não ficar tanto nessa parte aqui. Mas olha aí, vai distribuindo o elástico. Já tá chegando no final. Olha aí, só mais um pouquinho. E ela já chegou aqui onde começou. Mais uma parte pronta. Olha só. Agora, a sequência, ela vai poder ser de formas diferentes, tá? Aqui, o que a gente vai fazer primeiro é aquela costura reta, igual a gente fez no restante da cueca, um pouco pra dentro ali da costura da overlock. Ela mostrou pra vocês isso antes. Então, aqui ainda é padrão, a gente faz da mesma forma. Agora, a parte do rebatimento dos elásticos, já vou explicar agora, e também a barra. Aí, você vai poder escolher entre a máquina galoneira, é uma opção que você tem aí, se você tiver essa máquina, mas se você não tiver a máquina, você vai poder fazer também na máquina doméstica. Eu já vou explicar para vocês. Então, aqui a parte do fundo feita também, garantida ali com uma costura para não abrir. Agora, vamos na sequência. Se você for fazer na galoneira, o elástico da cintura, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dobrar o elástico, certo? Como se estivesse lá na galoneira. E vai pôr assim. E vai costurar como vários que a gente fez aqui no canal. Só que dessa vez, eu vou fazer um outro tipo de rebatimento. Ele é mais demorado, então a escolha é sua. Se às vezes você não quer fazer que nem esse meu também, você pode fazer com agulha dupla, igual a gente já fez em outros vídeos, tá? Agulha dupla, só que você também vai costurar aqui na máquina doméstica com o tecido igual vai para a galoneira, como eu mostrei, ou no caso ela mostrou antes ali. Eu tô fazendo aqui na máquina doméstica com 4 costuras retas, eu vou fazer, e essa primeira tá sendo feita nesse sentido para mim conseguir ver aonde tá o meu elástico e costurar reto. Mas é lógico, se você já tem prática, se você já faz pijama, aí você não vai precisar nem fazer dessa forma, ok? Você pode fazer pelo lado direito mesmo. Mas a gente procura fazer assim, porque a gente sempre pensa em quem tá começando. Mas enfim, vamos lá. Olha só, na máquina doméstica, ela tá fazendo a primeira das 4 costuras retas que a gente vai fazer nessa cintura, para fazer um rebatimento diferente, mais bonito. E é você que vai escolher aí o que você quer fazer. Então, vocês viram, a primeira ela fez daquela forma, agora ela já tá passando a segunda costura reta. E essas costuras aqui vão ser 4 no total, e a gente sempre tem por base ali o calcador para dar a distância entre elas. Vocês estão entendendo? Ela passou uma costura reta, agora ela tá passando mais uma, depois ela passa outra e depois ela passa outra. Então, essa parte aqui é um pouquinho demorada, a gente vai deixar o vídeo mais rápido, entendeu? Para você ficar só assistindo. Lembrando que, se você quer fazer aquele simples, só 2 costuras, aqui na máquina doméstica, você vai usar a agulha dupla, vou mostrar aqui para vocês como ela é. Olha ali, é como se ela tivesse 2 agulhas. E aqui eu mostrei 3 para vocês, porque pela internet vocês vão conseguir comprar esse kit de 3 por um preço bem bom, certo? Se às vezes você não conseguir aí na sua cidade mesmo, numa loja que você já compra. Eu normalmente uso a mais larga. Vão vir 3 agulhas, né, duplas, com distâncias diferentes entre elas. Eu prefiro usar sempre a mais larga, eu acho que o acabamento fica melhor.
Mas voltando aqui, então vai ser daquela forma, com agulha dupla, quem não quiser fazer igual a gente fez a gravação. Quem tiver a galoneira, pode fazer na galoneira essa cintura aqui, mas daí da maneira simples também. E vocês já vão ver como vai ficar esse outro tipo aqui. É costura reta, 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 bastante costura reta. Mas já finaliza e ela vai mostrar pra vocês como que fica bonito esse tipo de rebatimento. Aí, feito mais uma, certo? E olha só como que fica, com 4 costuras retas. Olha por dentro também. Então, se você quiser, faz assim, se não faz de alguma das outras formas que eu passei. E agora, para finalizar, ela vai fazer a barra. A barra é a mesma coisa. Pode fazer lá na galoneira? Claro, se você tem a galoneira, faz nela. Agora, se você vai fazer na doméstica, você vai fazer com a mesma agulha que eu mostrei antes. A agulha dupla, e como eu falei, de preferência, né, uma preferência minha, eu acho que o acabamento fica mais bonito quando é aquela agulha mais larga entre as 3 que vem. Aqui também a gente vai agilizar o vídeo, porque é só a gravação da barra. Você só tem que cuidar mais ou menos quanto você dobra pra dentro. Se tiver dúvida do tamanho dessa barra, o quanto ali ela tá dobrando, olha uma blusa de vocês, uma camiseta de vocês aí que não tem erro. Ou um shorts, é mais ou menos a mesma quantidade sempre. Então aqui o que ela tá fazendo é a barra nas 2 pernas, ok? Aí, bem rapidinho, aqui na parte da barra, no final da barra, você tem que transpassar as costuras, certo? Uma costura sobre a outra. Enfim, já estão as 2 barras prontas, tá? A gente não deixa as 2 gravadas, porque é igualzinho aí pra vocês. Olha só que bonito que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse molde e eu aguardo vocês em uma próxima aula aqui do canal.